Boa noite, meus amigos. Nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo um review, né, mais completo a respeito desse kit, uma vez que alguns dias atrás eu havia colocado já um vídeo trazendo uma impressão rápida, né, do kit em si. Porém, estou resolvendo fazer esse vídeo, né, no sentido de estar trazendo mais informações detalhadas, né, do kit, uma vez que de fato é até um pouco difícil encontrar informações dessa ferramenta, desse conjunto de ferramentas aqui na plataforma do YouTube. Então vamos lá. Primeiro de tudo, né, esse kit aqui é da marca Vera, como a gente pode ver aqui. Aqui a marca Vera, para quem conhece, já teve acesso a algumas ferramentas dessa marca, sabe que, assim, particularmente não tem comparação no que se refere a acabamento. Você tira pela caixa, então assim, geralmente é uma caixa que você pensaria até que, poxa, é uma caixa de um eletrônico, mas é uma caixa aqui que, se você for ver, é bem acabada e as ferramentas falam por si só, né? Aqui por trás da caixa ele traz algumas informações no que se refere às ferramentas que contém o kit. Então aqui vem trazendo informações das tecnologias que são empregadas em cada uma das ferramentas, né? Que vou estar mostrando mais adiante. Então aqui ele mostra cada ferramenta que vem aqui. Então ele vem um cabo aqui isolado com hastes isoladas. Então aqui você tem hastes isoladas de 3,5 milímetros fenda, de 5,5 milímetros também fenda, PH1 e PH2, né, que no caso são a Philips 1 e Philips 2. Chaves hexagonais Allen 3, 4, 5 e 6. E chaves de boca, né, que no caso possui aqui a marca chama esse tipo de chave aqui como Joker Switch, possui suas tecnologias também, né? A de tamanho 10 e a de tamanho 13. Lembrando que essas chaves são combinadas no que se refere a um lado ela é de boca e o outro lado é com catraca, né? Aqui nós temos também duas chaves canhão, uma de 10 milímetros e outra de 13. E aqui, por sua vez, uma chave de impacto, né, de 7 milímetros. A proposta desse kit, né, lembrando, é um kit que a marca Vera é alemã, porém, aqui o kit em questão, como a gente pode visualizar aqui, fabricado na República Tcheca. A proposta desse kit, tudo indica, é um kit que seria um kit coringa, onde se você tiver com ele em certas aplicações, você já vai estar com praticamente todas as ferramentas que você, né, teria necessidade para estar dando manutenção. E outra ferramenta aqui que eu me esqueci de informar, que seria uma chave teste, né, uma chave de teste de tensão, neon, né? Então vamos lá, eu vou tirar aqui só o plástico aqui, novamente. No que se refere aqui à ferramenta em questão, ela vem aqui nesse case de nylon, né, um nylon de boa qualidade. E aqui vem alguns informativos, né? Primeiro informativo, ele traz aqui informações a respeito das chaves isoladas, né? Então mostra toda a parte de características construtivas, tal. São chaves que têm certificação VDE, então aqui ele já traz ênfase nisso, né? Mostra aqui a tecnologia de engate das hastes, mostra a questão da isolação, né? Uma série de informações, diferentes idiomas. Então, é uma das coisas que mostra. O outro aqui, encarte, ele fala dessa chave aqui, da marca Vera, que no caso seria a Joker. Então, ela vai possuir algumas características, né, no que se refere à tecnologia. Eu vou estar tentando mostrar aqui na prática e trazendo cada explicação de cada tecnologia que essa chave possui, né? E aqui o outro encartezinho, ele traz informações no que se refere às questões construtivas do velcro que há aqui por trás dessa bolsa, né? Então aqui é um velcro
Então aqui, se por um acaso você, poxa, eu tenho um carrinho de ferramenta, eventualmente, ou tenho uma mala de ferramenta, como aqueles que a gente já vê aí, temos a DeWalt e de outros fabricantes, Togbilf. Então você vai ter diversos fabricantes. Então você pode estar mandando costurar ou fixando esse velcro, né? E por sua vez, todas as vezes que você necessitar estar andando com o kit, você cola ele lá, encosta. Então aqui naquele encarte ele vem dizendo, né? O peso que ele suporta, tal, qual é a superfície que você pode estar colocando, uma série de informações. Aqui ele traz algumas informações em áreas que você pode estar utilizando aqui, o que dá a entender que seria aqui, por exemplo, áreas de aquecimento, manutenções de sistemas de aquecimento, manutenções de sistemas hidráulicos, né? Aqui energia solar, ou seja, seria um kit que se você tiver com ele, teoricamente, você estaria bem equipado para estar dando manutenção nesses sistemas, entre outros aqui, né? Mais uma simbologia. Os velcros, é engraçado, os velcros que essa marca usa são de excelente qualidade, então assim, eles garantem uma pega bem satisfatória. Então, eu vou estar explicando uma ferramenta de cada vez, né? É lógico, as Allens aqui, elas, eu vou estar explicando a tecnologia em si, não vou falar de cada uma por si só, né? Mas vamos lá, vamos começar por elas, que a gente já tem uma ideia de como é, né? Então, vou colocar só aqui ao lado. Então, aqui, vamos lá. Diferentemente de outras chaves Allen que a gente possa estar encontrando no mercado, essa chave aqui ela possui algumas características. Primeira delas, a questão de identificação do tamanho da chave, no caso da medida dela por cores. É lógico, você vai ter outros fabricantes que vão ter esse tipo de identificação, como por exemplo o SATA, você também tem algumas linhas PB Suite, Swish, né? PB Suite, Swiss, se eu não me engano. Enfim, você vai ter outros fabricantes. E aqui, se você for ver, o que é que ele mostra aqui? Ele faz evidência da tecnologia da usinagem hexagonal, né? Que no caso vai ser X+. O que significa esse X+? Se a gente for perceber aqui, ela é uma cabeça hexagonal, aqui no caso é o tamanho de 4, né? 4 milímetros. No entanto, as paredes do hexagonal aqui, não sei se dá para focar, ela tem um leve abaulamento para dentro aqui, ó, profundo. Então, esse abaulamento, de acordo, né, com o fabricante em outros vídeos e também em outras informações de encarte, ele garante uma pega maior nos parafusos, né, de maneira que você consegue exercer um torque mais eficiente quando você está fazendo uso dessa ferramenta, né? Outro ponto bem interessante é que, beleza, quando você está usando um tipo de chave como essa nessa posição, por si só, quando eu comparo com a posição dessa forma aqui, essa posição ela vai exercer um torque maior, você vai ter um agarre maior, um apoio maior e o torque, consequentemente, que você vai estar executando vai ser um torque mais eficiente, né? E mais elevado. Porém, quando você está querendo, por exemplo, colocar um parafuso lá na rosca, geralmente há situações em que você vai, acopla o parafuso aqui e, por sua vez, deixa eu ver só se eu consigo pegar um parafuso aqui, um parafuso para a gente ter uma ideia. Pronto, tem esse parafuso aqui, é um parafuso 4 milímetros, então às vezes acontece de você ter que fazer isso. Então você coloca aqui, né? Coloquei aqui, por sua vez, então eu vou lá, coloco lá para você começar a fazer o aperto, né? Então você exerce um torque bem interessante. E aqui, como eu falei, você consegue ter uma pega maior do hexagonal para com o parafuso, né? Outro ponto interessante aqui é o seguinte: vai ter situações em que você vai estar tendo a necessidade de colocar esse parafuso por exemplo, em um furo ou em um orifício que é mais profundo. Então você vai ter que usar a chave dessa forma. Mas o que é comum acontecer quando você usa uma chave Allen comum é que se você coloca o parafuso aqui, ele vai ficar sambando, né? Só que essa chave aqui ela possui uma tecnologia bem interessante. Se a gente visualizar aqui, ó, ela possui uma microesfera. Em todas, até na chave de 3 milímetros aqui, ela também possui uma esfera.
Isso aqui garante essa pega. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Coloquei. Então aqui, ó, ele está mais seguro do que outras chaves. É lógico, ele vai deixar reto. É lógico que vai ser difícil ele conseguir deixar reto. Porém, aqui, ó, eu tenho a movimentação, ó. Estou movimentando, mas a chave não cai, ó. O parafuso caiu agora, mas naquela hora não estava caindo. Ou seja, se eu for comparar com uma chave comum, com certeza ele vai cair antes, né? Com certeza ele vai cair antes. Então aqui, ó, ele tem essa função aqui que é bem interessante. Então eu vou lá, acoplo lá e começo a fazer o aperto ou folga do parafuso. E isso com certeza é bem interessante. Quem trabalha e faz uso desse tipo de ferramenta rotineiramente sabe do que eu estou falando, sabe que isso é uma característica bem interessante. Vamos lá, vou só guardar aqui a chave, vamos passar para outra ferramenta aqui do kit. Vou estar trabalhando agora com a ferramenta, pegar só uma como exemplo, vai ser a chave de boca, né? A combinada, na verdade, né? Então aqui eu tenho boca e estriada. A parte estriada, a princípio, que no caso vai ser aqui mais simples, né? Ela vai ser catracada, então aqui eu tenho a seleção das posições, então para cá ela vai ser para um lado e para cá para o outro. Então ela não tem posição central, ela vai ter ou para um lado ou para o outro. Ela tem aqui essa angulação, né? A gente sabe que quando você está, por exemplo, trabalhando exatamente com a parte estriada, né? Geralmente uma chave comum, quando ela tem a parte estriada que não é catracada, ela já possui também essa angulação, que no caso você quando coloca a mão aqui, você garante uma pega melhor. Por quê? Se eu for uma chave totalmente reta, minha mão vai ficar encostando na base, né? Então aqui essa angulação permite que você tenha um agarre melhor, né? Porém, como é catraca, que o ideal aqui é o torque final não ser executado com a catraca, né? Até porque aqui é mais para você chamar o parafuso, ou para aperto ou para folga. Mas enfim, possui, né, essa função, que é essa parte aqui estriada. Essa parte central ela tem um leve abaulamento, que no caso também é eficiente no que se refere à pega, você consegue uma pega adequada. E aqui vem a cereja do bolo, né? Que é a parte, no caso, de boca, né? Que diferentemente de outras chaves comuns de boca, ela já possui algumas características aqui. Vou pegar aqui o parafuso. Então, só para a gente ter uma ideia, deixa eu só ver aqui. Ó, vamos lá. Uma característica de chave de aperto quando ela é de boca comum é o quê? Que dependendo da situação que você está apertando um parafuso, né? Você está apertando um parafuso aqui, ó. Dá um exemplo. Ela tende a fazer isso, ó. Ela tende a sair. Aí às vezes você está apertando aqui, aí você vai puxar para cá, ela desce. Até para sair também, às vezes acontece isso. Isso aqui acaba sendo uma situação bem complicada e chata. Essa chave aqui, ela possui uma ranhura aqui dentro, ó. E ela possui aqui essa capazinha metálica. Então, em um determinado trecho, se a gente perceber aqui, ó, ela vai ter a possibilidade de você estar colocando uma porca aqui dentro e ela não vai descer. Então, por exemplo, aqui, eu vou estar acoplando na posição que não está pegando a capa. Então, eu venho aqui, ó, ela vai ficar saindo. Porém, se eu coloco aqui onde tem essa proteção dela pega, ó, estou forçando, mas ela não desce. Isso aqui é bem interessante, por quê? Porque quando você está tendo a necessidade de fazer um aperto, né, ó, vem aqui, então é só você ter o cuidado de colocar no vinco certo, né? Você vai estar realizando o aperto ou a folga e, consequentemente, a chave ela não vai estar descendo. Isso aí é bem interessante, né? É bem interessante. Da mesma maneira com a porca aqui, ó. Venho colocar aqui a porca, ó. Tô apertando a porca aqui, tô trazendo ela, tô apertando, ou se eu for folgar também, ó. Porém, ó, como eu tô mostrando aqui, ó, ela não sai, né? Por conta exatamente dessa tecnologia aqui que a gente tem aqui. Então aqui é bem interessante, né? Essa situação. Ela possui também esse agarre, né? No caso, o agarre, que no caso é sextavado aqui também, ó. Então aqui possui o agarre. Deixa eu só vir aqui, dessa forma. Aqui ela passa normal e aqui, por sua vez, ela vai ter esse agarre
né? Exatamente para ela não descer. Passar para outra ferramenta para a gente estar fazendo outro teste. Vamos lá. Outra chave que eu vou estar testando aqui que faz parte desse kit é uma chave canhão. Nesse kit aqui vem duas chaves canhão, vem uma de tamanho 13, que é essa que eu estou em mãos, e vem a tamanho 10. Geralmente quando a gente usa esse tipo de chave, ela é bem interessante. Por exemplo, digamos que você vai apertar os parafusos de fixação de interligação de uma caixa de um motor elétrico. Geralmente uma chave canhão, filé. Você colocou aqui, ó, apertou, acabou, né? Só que há situações em que, por exemplo, esses parafusos eles ficam dessa forma. Tá mostrando. Digamos que aqui seja o parafuso de uma caixa de ligação, porém a parte que fica com a rosca ela é muito mais elevada. Então você aperta, qual é a situação que acontece? Quando você acopla a chave canhão, você aperta até uma determinada parte. Depois disso, se essa parte aqui encostar for da medida daqui, ó, né? Você não consegue executar mais aperto. Então o que é que você tem que fazer? Pega uma chave de boca, aí dá um aperto lá. Só que essa chave aqui ela possui uma situação bem interessante. Se você for ver aqui, ó, ela é vazada. Então nesse cenário aqui é bem interessante porque eu posso estar executando aqui o aperto, ó. Posso estar executando o aperto aqui, independente, né? É lógico, também se eu pegar um varão de 1 metro também não vai, né? Pelo tamanho da chave, né? Mas aqui, ó, olha a quantidade que ele já entra, que eu consigo apertar ou folgar o parafuso, né? Ó, olha a quantidade. Então, assim, muitas das vezes a gente acha que ferramenta é tudo a mesma coisa, mas não é. A ferramenta, sim, possui essa característica que é bem interessante. Não diria que seria uma tecnologia, mas seria uma versatilidade da ferramenta em si. Com relação a cabo, né? Esse cabo aqui é bem ergonômico. Possui uma, se eu não me engano, ele tem uma patente, é algo relacionado à parte de ergonomia da marca em si. Mas aqui, ó, essa parte preta é plástica e a parte verde ela é emborrachada. O que é que isso garante? Uma pega melhor, um grip melhor. Ou seja, principalmente em situações que você necessita estar fazendo um serviço, não tem presença de óleo, graxa, você ter esse bicomponente ele garante um maior apoio, né? Então isso aí dá um agarre melhor quando você está fazendo apertos ou folgas, né? Fazendo uso da ferramenta. E esse tipo de ferramenta é bem interessante, né? Principalmente que ela garante um torque bem elevado quando você está trabalhando com ela. Então vamos passar para outra ferramenta. Outra ferramenta que eu vou estar trabalhando aqui mostrando vai ser exatamente essa chave aqui. Tecnologia do cabo vai ser a mesma tecnologia, a diferença ele vai diferenciar aqui por cores, não essa cor aqui preta e amarela. Se você estiver pesquisando ferramentas do fabricante, você vai ver que esse tipo de ferramenta é ferramenta de impacto, então você vai estar são ferramentas de impacto. Quando você vê, é lógico, vai ter também umas ferramentas da marca que ela vai ter esse padrão de cor, mas são chaves, por exemplo, de precisão que tem a proteção, né, contra a energia estática, né? Que no caso vai ser aquela ESD, alguma coisa assim. Essa característica, essa chave aqui, ela possui uma característica bem interessante. Primeiro de tudo, o cabo, como eu falei, é o mesmo padrão, né? Só que ele é um pouco menor, né? Vai depender do tamanho. Nesse caso aqui ele é um pouco menor. A haste tem uma haste sextavada e possui aqui também esse sextavado aqui maior. Se eu não me engano, ele é 10 milímetros. Por quê? Porque essa chave aqui é uma chave direcionada a um trabalho pesado. Até porque a haste dela, ela é passante. Ela chega até aqui, ó. Então, aqui é o final da haste. Por quê? Porque esse tipo de ferramenta é uma ferramenta adequada para impacto. Veja bem, eu não vou usar essa ferramenta como uma talhadeira. Isso aí é evidente. Porém, a gente sabe que quando nós estamos fazendo a folga de um parafuso, por exemplo, que está engripado, lá está difícil, a gente sabe se nós realizarmos uma batida perpendicular à cabeça do parafuso, ele tende a folgar com mais facilidade. Então aqui, ó, você colocou aqui a chave sobre o parafuso, você tem a possibilidade de segurar ela aqui, bota a chave de boca aqui no sextavado e auxilia aqui, ó, para você conseguir fazer a folga, né? Ou também, se eventualmente quiser fazer aperto, enfim.
Mas aqui possui também a questão de impacto. Então eu posso vir perfeitamente com um martelo aqui, ó, e tá batendo, né, para ele estar soltando o parafuso, não como talhadeira, mas como tá realizando a folga do parafuso. Então é bem interessante essa ferramenta. Vamos lá. Agora eu vou estar falando aqui das ferramentas isoladas aqui desse kit, né? Essa ferramenta isolada aqui é uma ferramenta certificada. Significa dizer que ela atende os padrões da IEC 60900. Então ela passa por diversos testes, porque assim, diferentemente de uma chave isolada comum, geralmente você vê uma chave isolada comum, você vê que é algo bem simplório, né? Ah, beleza, é isolada, beleza. Ela tem haste isolada e tal. É lógico, ela atende também em normas, né? Eu não vou saber, não vou me lembrar agora da norma, mas se eu não me engano é um NBR, né? Os fabricantes, aquelas verdinhas mais comuns, eu não saber com detalhes. Porém, esse tipo de ferramenta aqui, também tem fabricantes brasileiros que têm também certificações VDE e IEC 60900. Então aqui, ó, ele tem algumas informações, então aqui, ó, tem IEC 60900, então IEC no caso seria uma norma europeia, né, de certificação dessas ferramentas que se refere à parte de isolação. Ferramentas direcionadas ao uso elétrico, possui aqui a certificação GS, né, e também a certificação VDE. VDE no que se refere a uma certificação, né, de uma associação alemã, no que se refere a esse tipo de ferramenta, ferramentas isoladas, né, direcionadas ao uso elétrico. Então aqui o cabo, ele vem um cabo, né, como estou mostrando aqui, ele tem um encaixe sextavado e as hastes aqui por sua vez também, né, sextavado exatamente para você fazer um encaixe. As hastes, por sua vez, também possuem a mesma tecnologia. Então, aqui, ó, VDE também, GS também é um tipo de certificação, mas a VDE aqui, no caso, está ligada à parte elétrica. E aqui, ó, a certificação até 1000 volts, de acordo com a IEC 60900. Lembrando que essas ferramentas isoladas geralmente é o quê? Isolação até 1000 volts, corrente alternada, e 1500 volts, corrente contínua, né? Então, aqui eu posso estar fazendo um encaixe, né? Encaixei, ó, ele não sai, ele não tem um jogo tão, ele tem uma firmeza, ele tem um joguinho aqui, mas é mínimo, né, ó, e ele tem um aperto muito bom, uma pega muito boa, e assim como as outras chaves da marca, vermelho, plástico, amarelo, borracha, ou seja, você tem um grip bem interessante, né? Outro ponto aqui, que no caso seria a cereja do bolo desse tipo de ferramenta aqui, vão haver, de antemão, vão haver hastes com padrão normal, de uma chave isolada normal. Porém, essa chave aqui ela possui uma característica bem interessante. Se a gente percebe aqui, ó, a parte da haste, a parte metálica, ela é faceada com a isolação. Isso quer dizer que a isolação é mínima? Não. Dentro ela vai ser, a parte metálica ela vai ser mais uma medida menor, para que a isolação consiga estar cobrindo a parte metálica. E aqui, ó, ele chama no caso uma chave slim. Por quê? Porque aqui você não tem um ressalto da isolação. Ah, então para que serve isso? Quem trabalha na área elétrica sabe que muitas das vezes você vai apertar, por exemplo, um disjuntor, vai apertar aqui uns bornes de interligação. E qual é a característica muitas das vezes dos bornes? Ele tem a medida da haste, né, da ponta metálica, porém a parte da isolação não é a medida. Então quando você coloca, você fica limitado aqui pela isolação e você não consegue efetuar o aperto ou a folga. Aí você muitas das vezes faz o quê? Os eletricistas das antigas, né, raiz? Pega o alicate aqui, ó, e corta a pontinha da isolação, remove, né, que não é o adequado. Então ele possui essa característica aqui que é bem interessante, né? Então assim, é um diferencial, né? Principalmente num kit desse ele vem 4 chaves, 3,5, né? Vem a 5,5, fenda também, e a Philips 1, Philips 2. Ou seja, você está praticamente, no que se refere à chave isolada, está praticamente completo, viemos e convenhamos, né? Só para eu trazer aqui uma chave isolada comum para a gente ter uma ideia, a diferença, né? Aqui, como eu disse, o ressalto, né? Ó, ele tem esse ressalto da isolação. É uma chave ruim essa daqui? Não, não é ruim, né? Mas a gente sabe que, se você for ver, por exemplo, vamos lá, essa chave aqui, ela é uma proposta, essa aqui é outra. Essa daqui, por exemplo, totalmente de plástico, né? No caso, não sei se seria plástico, mas enfim,
é só um componente e liso. Se aqui tiver melada de óleo, você vai dar aperto aqui, rapaz, é muito complicado, ela vai ficar escorregando. O que é que você pode fazer? Às vezes o camarada faz, né? Coloca outra chave aqui para dar um torque melhor e aperta. Que também funciona, mas também não é o adequado. Até porque vai ter situações que você vai dar um toque e corre isso até de quebrar a ponta da chave aqui, né? Então é bem interessante esse tipo de ferramenta. Aqui por fim, não menos importante, né? Tem uma chave teste aqui da marca Vera. Faz tempo que eu namorei essa chave porque eu achei ela bem interessante. Aqui ó, um ganchinho, é uma chave teste, né? O que é interessante é porque você já gosta. Tem o mesmo padrão de cabo aqui, se você for ver, só não é bicomponente, mas você vê que ele tem o mesmo formato de cabo, né? Lógico, esse tipo de chave não é uma chave para você estar fazendo aperto, né? Venhamos e convenhamos, é uma chave para você teste. Ele vai soltar um bornezinho lá, aqui a medida eu acredito que seja 3 milímetros. Ele vai conseguir soltar um bornezinho pequeno ali, quebrar um galho, vai. Mas se você usar ela para aperto muito grande, você vai danificar a chave, isso aí é certeza, né? Mas assim, é interessante, né, a construção dela, se você for ver, né? Transparente, é neon, comum, né? A medida dela aqui vai de 150 até 250 volts, né? A capacidade de detecção, né? Você vai ter fabricantes aí que, se você for ver, ele vai ter de, se eu não me engano, de 200 a 250. Você vai ter também, né? Então, assim, é bem interessante. E outra também, ó. Aqui talvez não dê para visualizar, mas aqui, ó, VDE também. Ou seja, essa chave ela passou por vários testes. Ou seja, não é só a chave isola. Aqui já dá para ver tem até um resistor lá dentro. Ó. Não sei se dá para ver. Ah, não, a chave é isolada. Ele bota, aplica lá a tensão lá. Ah, beleza, isolou, acabou. Não. Uma ferramenta VDE, uma ferramenta que está de acordo com a ISC 60900, ela passa por inúmeros testes. Então, teste de extinção de fogo, né? Caso você tenha a ferramenta numa situação de pegar fogo, né? Ele auto-extingue o fogo, né? Que está pegando fogo sobre ela. De pressão, ou seja, é uma chave que ela, tipo assim, tem uma capacidade de resistir à pressão, né? Então, uma pressão pontiaguda, por exemplo. A isolação por si só, como eu falei, eu acho, se eu não me engano, é 1000 volts alternado, 1500 contínuo, né? Possui também proteção no que se refere a, principalmente a alicate, né? Geralmente você tem aqueles alicates meio mais baratinho, é danado, o cabo sai e tal. Essas ferramentas aqui, elas já não vão ter esse problema, né? Então, as ferramentas que fazem parte do kit, então, né, são exatamente essas, né? Então, aqui eu espero que tenha dado uma geral. Muitas das vezes o camarada dizer, poxa, eu não tenho interesse de comprar um tipo de ferramenta dessa. Aqui o interesse, na verdade, o vídeo, né, mais o interesse da gente estar fazendo um review, né, trazendo informações a respeito, né? E principalmente para aquelas pessoas que têm, né, o intuito ou o interesse de estar adquirindo um kit como esse. E, poxa, eu não tenho informação de como é ele, muitas das vezes não tem de fato uma informação clara. Então é um vídeo que, de certa maneira, eu acredito que possa estar ajudando. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!